Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estamos basicamente se aproximando à metade da semana. O Papai do Céu tem apresentado verdades maravilhosas a cada um de nós. E com certeza, até chegarmos ao fim da semana, ele vai continuar, não apenas revelando o seu amor por meio desse estudo, mas também nos abençoando, por estarmos buscando a sua presença. Ou seja, tem sido um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro aproveitamento de tempo, porque estar na presença de Deus não tem nada melhor para fazer. Pois muito bem, nós vamos abordar a continuidade do tema que nós estamos vendo desde domingo. Estamos falando um pouquinho sobre a parábola do semeador. Ontem nós vimos qual foi a interpretação de Jesus e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, falando sobre o objetivo das parábolas, tá certo? Mas antes da gente adentrar o estudo, você sabe que a gente não pode começar o estudo sem antes buscar a presença de Deus por meio de uma oração. Então eu quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é maravilhoso, Pai, buscar a Tua presença, buscar o Teu reino. Porque quanto mais nós nos demoramos na Tua presença, mais somos abençoados. Mais temos aquilo que de fato importa na nossa vida, que é a Tua presença. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito fale aos nossos corações. Venha trazer luz à nossa mente para que não apenas estudemos, mas que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor preparou e reservou para nós. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema do nosso estudo de hoje, como já foi mencionado, é o objetivo das parábolas. Qual é o objetivo das parábolas? Vamos descobrir junto? Fica comigo até o fim, tá bom? Vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo do 10 ao 12, que diz assim, ó. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que, se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Interessante esse texto. Os discípulos e as pessoas que continuaram ali na presença do mestre chegaram para ele e disseram: Senhor, mas por que o Senhor utiliza esse método? Por que o Senhor utiliza essa abordagem, essa maneira pedagógica de apresentar as verdades do reino dos céus? E aí Jesus começou a explicar. E aí eu separei aqui alguns pontos, a qual nós vamos refletir e tirarmos aqui algumas lições e aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto diz assim, ó, uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. De fato, a gente já, vamos dizer assim, leu uma parte considerada do Evangelho, já estamos no capítulo 4, e a gente percebe que quanto mais Jesus procurava alcançar as pessoas, mais ele demonstrava o seu interesse, né, o seu cuidado, a sua ideia de tentar apresentar o reino de Deus para elas, a sua paciência, né, o seu interesse genuíno por eles. Ou seja, se a gente lê só por cima do texto, a gente não vai entender, porque a primeira ideia que passa na nossa cabeça é: Jesus tinha o seu grupinho ali seleto, e para eles estava disponível o acesso da compreensão da parábola, ou seja, a informação que vinha do reino de Deus. Para os outros que não faziam parte desse grupinho, eles iam apenas se contentar com a historinha, né? Com a historinha que Jesus contou ali, com a parábola. E o intuito disso, né? Ele até diz, olha, eles podem até ver, né? Estão abertos para eles verem, mas eles não vão perceber. Eles vão ouvir, mas eles não vão entender. É como se Jesus estivesse selecionando quem vai entender, quem não vai, quem vai para o céu, quem não vai. Mas isso entra, vamos dizer assim, em contraste com toda a sua vida. Não tem fundamento, as coisas não batem. E aí nós precisamos entender, nós precisamos ler esses versos que nós lemos aqui com mais atenção,
né, com mais atenção, mais, vamos dizer assim, buscando, querendo entender o que é que Deus está querendo falar. E aí a gente vai dar continuidade e chegar ao entendimento completo, tá certo? Eu separei mais um ponto e diz assim, ó. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria, de fato. Quando você não se preocupa, você não está nem aí para as outras pessoas. Cada um faça o que quiser e colhe as consequências das suas próprias ações. Mas quando a gente se preocupa, a gente adverte, a gente ajuda, a gente aconselha, a gente está junto. E era exatamente isso que Jesus fazia com as pessoas. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Primeiro, ele estava parafraseando o contexto de Isaías 6, verso 9 e 10. E aqui eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito no contexto de Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 13, para a gente poder entender o que era que Jesus estava querendo dizer, tá bom? Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Davi, é um texto um pouco longo, né? O que é que esse texto está querendo dizer? Olha o que ele está querendo dizer. Primeiro, Isaías teve ali uma visão do trono de Deus, e ali ele, vamos dizer assim, ele se contrastou com a santidade do Senhor e viu que não era, vamos dizer assim, não era um ambiente propício para ele estar, porque ele reconheceu que ele era um homem pecador. Mas aí o Senhor resolveu essa questão. Um serafim foi até ele com uma brasa e o purificou, limpou os seus pecados. Que coisa maravilhosa. E aí foi levantado um questionamento do tipo: quem é que vai representar a gente lá na terra? Quem é que vai levar a mensagem? Isaías, após ter passado por essa experiência de purificação, ele diz: olha, eu estou pronto, eu estou apto, envia a mim que eu irei pelo Senhor, eu irei representar o Senhor. E ali ele recebe uma grande missão, a missão de falar verdades, a missão de chamar a atenção do povo. O problema é que o Senhor já tinha, de certo modo, o avisado que o povo não ia dar atenção. E aí Isaías questiona: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando essa situação deles não darem ouvidos à tua palavra, de não se converterem para ti, até quando isso vai durar? E aí o Senhor responde: quando as coisas arrocharem, ou seja, quando eles forem levados cativos,
quando a terra deles forem assolados, quando eles perderem o seu lugar na terra prometida, eles vão dar ouvido à palavra. E de fato, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes acontece dessa forma. A gente só dá ouvido à palavra de Deus quando a gente se vê em crise, quando a adversidade bate à nossa porta. Aí a gente valoriza a palavra de Deus, a gente valoriza a presença de Deus, busca o Senhor. Mas será que deveria ser assim? Por que tem que ser assim? E aí eu refaço a pergunta de Isaías: até quando vai continuar sendo dessa forma? Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto. E o primeiro ponto diz assim: Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai então o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Olha que interessante. Para estar apto, para estar preparado, para cumprir uma missão de Deus, é preciso haver uma preparação. Primeiro, nós devemos estar em paz com Deus. Enquanto Isaías não teve seus lábios purificados, ele não podia o representar. Ele não podia dizer, o assim diz o Senhor, assim falou o Senhor. Não dava. Primeiro, a gente tem que estar em paz com Deus, para depois ser instrumento de bênção de Deus. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, em Isaías capítulo 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. Era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de advertência, era uma mensagem de exortação, para que o povo caísse em si. Gente, passou o tempo de brincadeira. Passou a hora de brincar de ser cristão. Não, a hora é essa. Vocês precisam dar ouvido. Por quê? Porque isso trata-se de salvação. É a vida de vocês que está em jogo. Vocês vão continuar nessa mesma situação? Nessa mesma brincadeirinha de ser crente, de ser cristão? O outro ponto que eu destaquei fala assim, para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios, não ouviram suas palavras. E aqui está a resposta. Porque Jesus disse que para aqueles que estavam com ele, os 12 e os que tinham permanecido, para eles seria revelado os mistérios do reino de Deus. Porque eles tinham sede da presença de Deus. Eles aceitavam Jesus como Filho de Deus. E por conta deles, vamos dizer assim, se permitirem ser alcançados por Deus, Deus iria se revelar para eles. O Espírito Santo iria agir e iria trazer a luz para a mente deles do que aquela parábola significava. Agora imagine para aqueles que tinham dito que Jesus estava possuído por demônios, que estava com aliança com Satanás. Será que essas pessoas teriam, vamos dizer assim, a presença do Espírito de Deus para poder entender as palavras de Jesus? Em outras palavras, Jesus ele não selecionou quem iria ou não entender, mas as minhas atitudes, as minhas ações filtram, ou seja, definem até que ponto da revelação eu vou ter acerca da palavra do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, mais luz terei. Quanto mais longe, mais ignorante serei acerca de suas verdades. E por último, o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. É aquela história. Eu estou aqui, pela graça de Deus, literalmente pela graça de Deus, meditando e estudando com vocês o estudo guiado todos os dias. Mas se vocês não se permitirem, não será o meu esforço diário aqui, a minha busca pela presença de Deus, que vai fazer com que você entenda. Você precisa se render a Jesus. Você precisa se colocar nas mãos de Jesus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Por que resistir? Por que procurar fazer a própria vontade? Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. E quando você fizer isso, você não apenas terá acesso a todo o entendimento, a toda a luz que o Espírito Santo vai proporcionar acerca das mensagens do Evangelho de Deus, mas, acima de tudo, você vai salvar a sua vida. Você vai ganhar a eternidade. Porque, antes de mais nada,
O que está em jogo é a minha e a sua vida. E a única coisa que está à nossa responsabilidade, ao nosso alcance, é tornar o nosso coração, a nossa central de decisões, um solo receptível à mensagem de Deus. Nada de resistência, nada de terra infrutífera, de terra sem nutrientes, não. Nós vamos preparar o nosso coração da melhor forma possível para receber a palavra de Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre qual era o objetivo das parábolas. E as parábolas, elas tinham por objetivo, primeiro, separar quem estava ou não fazendo a vontade de Deus, quem estava ou não buscando genuíno a presença de Deus. Todos aqueles que faziam a vontade de Deus, eles entendiam o que Jesus estava querendo dizer com as parábolas. Os outros, que apenas eram ouvintes inertes, eles apenas viam uma historinha. E talvez saíam ali sem nenhum questionamento, sem nenhuma avaliação, sem entender qual era o propósito daquela história. Eu espero que você e eu estejamos no primeiro grupo, o grupo que faz a vontade de Deus, tá bom? É isso? Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal, e claro, muito claro, mais que claro, que você volte amanhã, tá bom? Para nós darmos continuidade ao nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.